Graça e paz, Deus abençoe a todos. Estamos de volta com o Salmo de número 15. É um salmo de Davi, é um salmo bastante curto, apenas 5 versículos aqui. Vamos primeiro fazer a leitura, depois os comentários. Senhor, quem poderá hospedar-se em teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica a justiça, que de coração fala a verdade e não usa a língua com maledicência, que nenhum mal faz a seu semelhante, nem lança calúnias e afrontas contra o seu companheiro. Aos seus olhos, o ímpio é desprezível, mas dedica honra aos que temem o Senhor. Mantém a palavra empenhada e, mesmo saindo prejudicado, não volta atrás. Não empresta seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim conduz sua vida, caminhará seguro e em paz. Graças a Deus. Este salmo pode ser também caracterizado, nomeado como um salmo didático, relacionado ao ensino. O ensino quanto ao viver correto, quanto a seguir o caminho, o caminho de Deus. No mundo antigo, e também até hoje, tá? Boa parte do aprendizado era feito, a transmissão do conhecimento, da sabedoria, se realizava através de perguntas e respostas, tá? Era assim que se estabelecia uma dinâmica, né, do discípulo, do mestre com os discípulos, o professor ensinando e os alunos aprendendo. E o professor, invariavelmente, era confrontado com questionamentos dos alunos. É estranho, né? Somente em tempos recentes que o questionar ofende e insulta, né? Aquele que ensina, ele se apresenta como quem está transmitindo um conhecimento ou uma verdade inquestionável. Não, nunca foi assim. E mesmo que a pessoa transmita, transmita as informações necessárias, o material necessário, a formação do conhecimento, a apreensão da verdade pelo aprendiz, pelo discípulo, vem através do questionamento. Senhor, quem poderá hospedar-se em teu tabernáculo? Aqui é uma dinâmica de Davi em relação a Deus. Davi questionando a Deus: Senhor, quem pode, quem pode se hospedar contigo? Quem será aceito na tua glória, na tua santa presença? E ele usa a linguagem que lhe era comum aqueles dias. Davi fala muito de templo, santuário e tabernáculo. Mas nos dias de Davi, depois que ele levou a arca para a cidade de Jerusalém, a arca permaneceu num templo provisório. Tá? O templo mesmo, o magnífico templo, foi construído por Salomão, mas Davi, nas suas devoções, na sua compreensão da verdade eterna, na sua mente, na sua imaginação, ele referia-se a Deus habitando no tabernáculo celestial, celestial, o trono de Deus, a grandiosidade de Deus no magnífico templo celestial. E tinha ele mesmo uma concepção de como deveria ser esse templo na terra. Então ele refere-se ao monte, ao Monte Santo, mas o de Jerusalém, o Monte Sião, mas referindo-se numa alusão à habitação do Altíssimo, tá bom? Não é quem pode viver ali no tabernáculo terrestre, quem pode viver na eternidade com Deus. Hoje é o jovem perguntando, né? Mas quem pode ir para o céu? Quem pode estar na presença de Deus? Ou qual é o segredo para permanecermos na presença ou na comunhão do Deus eterno? E vem a resposta para Davi. E vem a resposta de Davi para os seus. Quem pode viver em comunhão com Deus? Quais são os passos necessários? O que é relevante na vida do indivíduo para que ele possa habitar com Deus, tornar-se um hóspede, estar
debaixo da graça, debaixo do domínio, debaixo do poder de Deus. Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica a justiça, que de coração fala a verdade e não usa a língua com maledicência, que nenhum mal faz a seu semelhante, nem lança calúnias e afrontas contra o seu companheiro. Olha a, a simplicidade e a clareza, a objetividade. Íntegro, íntegro, o caminho da integridade. O caminho da integridade. Eu tenho até um livro aqui que fala sobre isso aí, e eu vou usar esses materiais aqui, que fala sobre integridade. Ou seja, aquele que procura viver de acordo com aquilo que se propõe, aquilo que fala. Então, a integridade diz respeito à inteireza, à totalidade do ser. Nós ouvimos lá o pregador falando que meio coração não é coração. Então, nós voltamos à totalidade do nosso ser, do nosso coração, da nossa alma e do nosso viver para Deus. Como isso se expressa? E na resposta aqui, não fala da vida simples, do bom uso daquilo que Deus disponibilizou a todos nós. Olha, pratica a justiça, está ao alcance de todo mundo, viver corretamente. Que de coração fala a verdade, que não se apega à mentira, à fofoca, à intriga, que não usa a língua com maledicência, ou seja, não é maldoso, não é maldoso. Isso nós aqui no Brasil já dá uma queimada em muita gente, porque a maldade, né, é aquela ironia, o sarcasmo, o deboche, se não controlados, se não cuidados, eles podem conduzir ao indivíduo a esse quadro de malignidade, de maledicência, de mau uso da língua, de mau uso da fala, aquelas insinuações, aquela malícia. Isso é condenado. Isso é condenado na Bíblia. Tá? Nem lança calúnias e afrontas contra o seu companheiro. Davi parece ter vivido muito esse tipo de insulto, de provocação, de humilhação, e isso marcou na vida dele, isso marcou na mente dele. E ele fala que quem quer viver na presença do Deus Todo-Poderoso, quem quer hospedar-se, quem quer refugiar-se, quem quer descansar em Deus, ele deve abandonar todas essas coisas, essas práticas. Olha, não falou de nada grandioso, não falou daquele que profetiza, não falou daquele que ora pelo menos 2 horas por dia, daquele que memoriza as escrituras, não falou daquele que jejua pelo menos aí é, uma semana, 30 dias, 40 dias. Não, aquele que vive com integridade, uma vida simples, proveitosa, uma vida de gratidão, de temor e de amor a Deus, é muito mais produtiva espiritualmente do que uma busca de aventuras, de jornadas mirabolantes. Por isso que nós falamos, na simplicidade da vida, é no viver diário, é no viver comum, no que é comum a todos os homens. Ninguém será confrontado com relação a feitos extremados. Olha, precisamos viver como viveu Elias. Não, não, não precisa, não precisa. Ah, Moisés, mas já teve Moisés já viveu a vida dele. A trajetória do homem Moisés, ela já foi cumprida. Ela já está certa. A trajetória do homem Elias, levantado por Deus para profetizar no momento difícil, terrível da nação, do povo de Deus, também se cumpriu. João Batista também cumpriu o seu ministério, o seu papel. Eu devo viver como Marco Antônio deve viver. Você deve viver como você deve viver a sua vida. E louvado seja Deus por isso, porque Deus não exige de nenhum de nós absurdos. Deus não exige de nós o impossível. Deus não exige de nenhum de nós o que está além ou acima das nossas reais capacidades. Sonhar é bom. Ter desejos, ambição é muito importante, mas nós não devemos nos permitir abandonar a nossa realidade, a simplicidade da nossa vida, do nosso viver, porque o sucesso e o fracasso na vida do homem, na vida da mulher, ocorrem
nas questões mais simples da vida. O texto, o Salmo de Davi, alguém deu o título Homem de Deus, mas está falando da humanidade para Deus, é do homem, da mulher. Quando o autor usa o homem, ele não está excluindo, ele está, é uma expressão abrangente. E continua falando sobre as características presentes na vida desse indivíduo que vive para Deus. A seus olhos, o ímpio é desprezível, ou seja, ele não é apaixonado pelo mal. Eu só entendi esse texto depois que eu vi. Depois que eu vi. Eu vi um indivíduo que, espiritualmente falando, a vida dele era deplorável. Conhecia a palavra de Deus, tá, mas viveu como bem entendeu e nunca reclamou nada. Em relação às coisas sagradas, ele ainda se controlava um pouco, mas a vida dele, ele mesmo reconhecia que era para outra coisa. Mas eu vi uma reunião em que estavam presentes alguns cristãos e eu percebi a maneira como esses cristãos tinham uma admiração pelo viver daquele ímpio. Depois se arrependeu, tá, voltou ao Senhor, amém. Deus é bom, o coração de Deus é algo fantástico e muitas pessoas encontram espaço para se reconciliarem com Deus. Eu recomendo que se faça isso quanto antes, né? Eu falava em tom de brincadeira, mas nunca foi brincadeira, né? Meu irmão, se você se converter agora, começar a pedir perdão pelos pecados, pode ser que daqui uns 10, 15 anos você já tá, porque é isso aí. Tá perdoado, mas esse processo, essa dinâmica de incorporação de valores a serem praticados, exercidos na vida, exige-se um tempo, né? Exige-se um tempo. E assim vivemos, né? Na graça de Deus, confiando que no tempo apropriado a graça dele se revele nas nossas vidas de tal forma que nós possamos expressar de uma forma mais intensa toda essa verdade que nós confessamos e procuramos viver. Mas a admiração pelo ímpio é algo estranhamente presente na vida de alguns religiosos, uma espécie assim, mas se eu pudesse, eu viveria. Estranho, estranho uma pessoa achar que a vida de fé, a vida de devoção, a vida de comunhão, a vida pautada pela palavra de Deus como prioridade é uma vida de limitação. Muitos cristãos se sentem, aparentemente, pelo que eu vi, e já era gente aí de uma boa jornada, percebi uma certa paixão, um certo fascínio pelo mal, pelo ímpio, por aquele que não está nem aí com nada, que não dá satisfações a ninguém, que não demonstra nos seus atos reverência, respeito, vive de forma arrogante, presunçosa, né, se impondo, ofendendo, insultando, e falava com um carinho, com um apreço, um negócio assim, como se o sujeito fosse o cara. Aí vindo aqui, observando, lendo, o salmista também, um salmo, se eu não me engano, Asaf, o salmo 72, tá ali pertinho, ele fala disso, né, que ele ficou observando a maneira como o ímpio vivia, por um instante ele quase que celebrou o mal, ele quase que aplaudiu o cafajeste, o mentiroso, o arrogante, o enganador, né? Quase os pés dele vacilaram. Se não é o Espírito de Deus dar uma chacoalhada nele, ele teria vacilado. E o Davi fala que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, por assim dizer, é aquele que a seus olhos, o ímpio, é desprezível. Respeito a quem respeito, honra a quem honra, mas a consciência de que o ímpio é desprezível. Parabéns, você conquistou, é seu, não estamos aqui para julgar, mas é desprezível o como, porque
Os fins não justificam os meios, é o que Davi está dizendo aqui. Teme ao Senhor. Aos seus olhos o ímpio é desprezível, mas dedica honra aos que temem o Senhor. Ou seja, o respeito, a reverência aos que querem e que procuram viver de forma correta. Estranhamente, no corpo de Cristo, hoje não, já faz algum tempo, né? Nós vemos instalado aí a indústria do boicote, né? O sujeito boicota, porque ele tem medo, né? O medo é terrível, o medo não é um bom conselheiro. Se você está com medo, procure alguém que ajude a tratar do medo. O psiquiatra, o psicólogo, o terapeuta, o conselheiro, o pastor. O medo, o medo não é amigo de ninguém e o medo é o pior conselheiro que existe. Tá? O temor a Deus, o amor reverente é o caminho que conduz à sabedoria. Agora, o medo é sinal de que a pessoa foi contaminada pelo vírus do pecado. Tá? O medo, o medo do fracasso, o medo da entrega, o medo da renúncia, o medo da revelação, o medo do conhecimento, o medo da vida. O medo é uma doença. O medo é um estado de espírito que domina a vida do indivíduo e o conduz ao abismo, às trevas. Mantém a palavra empenhada e, mesmo saindo prejudicado, não volta atrás. Olha, fiquei no prejuízo, mas vamos honrar o que foi combinado. Não precisa tribunal, não precisa advogado, não precisa. O que foi combinado, a palavra empenhada, ela vale. Eu mesmo sofri um pouco na minha vida, porque eu estranhei que eu tive uma formação. Você que é mais ou menos aí da minha faixa etária, né, essa turma 50 a mais, ainda na nossa infância, a educação que nós tivemos é que a palavra empenhada vale. Se a pessoa disse, ó, é isso, é assim, assim e assim, você vai confiar naquela palavra. Por quê? Porque a pessoa mentiria. Mentira nunca foi normal. A mentira nunca foi normal. Né? Mas ao longo da vida eu vi que não algumas pessoas, né, mesmo em determinadas posições aí, estavam entre as que nunca honraram a sua própria palavra. Eu chamava educada e respeitosamente de moleques, né? Ah, o fulano é moleque. Para mim é moleque, não serve e não interessa. Que nunca se preocuparam em honrar a sua palavra. Você chega no sujeito e fala e começa, eu falo em tom jocoso para você criar a imagem na sua cabeça. Aí ele já começa a jogar capoeira, né? Não, veja, não é bem assim, porque não sei o quê. Fala, meu amigo, se você não tem como honrar a sua palavra, apenas diga que, ó, infelizmente, não posso ou não vou. Não inventa uma mentira, porque não cairemos uma segunda vez. Né? Então, eu também aprendi. Né? Confiança é algo que se conquista. Ah, o fulano, não. Confiança é algo que se conquista. Isso você precisa ter em mente na sua vida. Agora, o cristão é convocado ao seguinte: você empenhou a sua palavra, meu irmão, aí se esforça para cumpri-la, se esforça para honrar. Ainda que você tenha um prejuízo temporário, ainda que você tenha um prejuízo financeiro, procure honrar a sua palavra. Porque o mais importante é o reconhecimento do Altíssimo, tá bom? Mantenha a palavra empenhada e mesmo saindo prejudicado, não volta atrás, não empresta seu dinheiro com usura, não é agiota. Que Deus abençoe a todos, até os irmãozinhos da agiotagem aí, né? Mas a Bíblia condena a usura, a Bíblia condena a exploração. Isso ocorreu na história de Israel em inúmeras ocasiões, né? Em momentos de dificuldades, aqueles que estavam melhor iam emprestando, sabendo que a pessoa não teria como honrar, não teria como pagar, e depois iam tomando para si os bens, as propriedades. A usura é a exploração da necessidade do próximo.
O compromisso do cristão é procurar auxiliar o próximo nas necessidades dele, de acordo com as nossas possibilidades. Se você não tem, também não se ofereça para ajudar. Ajudar não é para quem quer. Ajudar é para quem tem estrutura. Ajudar é para quem está em condições de oferecer ajuda sem se prejudicar. Algumas pessoas são muito emotivas, né? Ah, o fulano, o ciclano, a tal pessoa, mas você tem condições de ajudar sem se comprometer a ponto de ser arrastado para aquela mesma situação, sem que essa enxurrada de emoções te leve também. Então, precisa ter condições. Ah, eu quero ser útil, eu quero ajudar. Não é só dinheiro, não é só a oração, não é só a atitude. Você precisa de uma estrutura que possibilite que você auxilie sem ser prejudicado. Sem ser prejudicado. Sem ser prejudicado. Tá bom? Não empresta o dinheiro com usura, não aceita suborno contra o inocente. Não aceita suborno contra ninguém, né? Principalmente contra o inocente. A ideia do suborno é corromper a justiça, né? A testemunha falsa. Então, não aceita suborno contra o inocente. Quem assim conduz sua vida caminhará seguro e em paz. Tudo que está aqui, tudo que o salmista descreve, é perfeitamente acessível a todos nós, porque diz respeito à maneira como nós utilizamos dos bens, das bênçãos, dos dons de Deus para todos nós. A vida, a palavra, a disposição de viver de maneira correta, de maneira justa e de maneira agradável a Deus. É perfeitamente simples e é muito possível, sim, que as nossas vidas sejam reflexo das nossas convicções. Basta que nós aceitemos os limites estabelecidos pela palavra de Deus. Eu costumo dizer, né, se cada um cuidar de si, somos 8 bilhões. Daqui viraria um novo Éden. Está aqui a receita. Quer viver com Deus? Quer viver debaixo da graça de Deus? Quer hospedar-se? Quer descansar? Quer ter em Deus o seu refúgio, a sua habitação? Quer ter em Deus, na palavra de Deus, a certeza, a segurança eterna? Procura viver de acordo com a palavra de Deus. E a palavra que resume tudo isso é integridade. Integridade.